Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos corrigir hoje mais uma semana das atividades de matemática do PET de 2021. Então vamos à correção? Vamos para mais uma correção aqui. Vamos para a semana número 3 do sétimo ano, questão número 1. Escreva os 5 primeiros múltiplos naturais de 7. Galera, múltiplos naturais, eu já expliquei isso aqui no canal para vocês e vocês podem colocar o seguinte, tá? Sempre vamos começar do zero, que é múltiplo de qualquer número. Como eu irei pular de 7 em 7, observem. 0, 0 mais 7, 7, 7 mais 7, 14, 14 mais 7, 21, 21 mais 7, 28. Eu poderia continuar? Poderia. 28 mais 7, 35 e assim por diante. Esses aqui são os 5 primeiros múltiplos naturais. E os divisores naturais de 30 são os números que dividem o 30 exatamente. Quem são eles? O número 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Questão número 2, galera. Dona Luísa recebe periodicamente a visita de seus 3 filhos. João a visita a cada 15 dias, Maria visita a cada 20 dias e Antônio a cada 24 dias. Como hoje é o dia de seu aniversário, os 3 foram vê-la. Daqui a quantos dias os 3 se encontrarão juntos novamente com Dona Luísa? Galera, essa questão aqui é uma questão de mínimo múltiplo comum. A gente vai calcular o mínimo múltiplo comum de quem? De 15, de 20 e 24, que são os intervalos de dias em que cada um dos filhos de Dona Luísa a visita. Galera, cálculo de mínimo múltiplo comum, subiu o card, vocês vão lá, aprendam como é que calcula mínimo múltiplo comum, voltam aqui e resolvam a questão, tá ok, galera? Para isso, galera, peço que vocês pausem o vídeo. Fizeram o que eu pedi, galera? Eu fiz o cálculo aqui do mínimo múltiplo comum, que é uma fatoração simultânea, tá ok? Você fatora a primeira linha por divisores, que é comum de um dos 3. Como a gente tem números pares aqui, eu dividi por 2, aí eu fui para a segunda linha, dividi por 2 de novo, depois por 2 de novo, e assim por diante, até chegar nesses 3 números uns aqui, na fatoração simultânea. E para chegar no 120 aqui, galera, eu multipliquei todos os números primos aqui na decomposição aqui simultânea, tá ok? Multipliquei e deu 120, ou seja, após 120 dias, eles se encontrarão juntos novamente. Gabarito letra C, galera. Questão número 3. Lucas ama colecionar fotos. Ele percebeu que ao separar todas as suas fotos em grupos de 12, 15 e 24, sobravam sempre 7 fotos. Se a quantidade de fotos é um número compreendido entre 240 e 360, essa quantidade é igual a... Galera, a primeira coisa que eu vou fazer nesse exercício é calcular o mínimo múltiplo comum entre 12, 15 e 24. Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. 120 aqui, galera, quando você divide por 12, por 15 e por 24, vai dar resto zero, porque é o mínimo múltiplo comum dos 3 números aqui ao mesmo tempo, tá ok? Observe o seguinte, como o número está compreendido, o número de fotos está compreendido entre 240 e 360, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 120, que é o mínimo múltiplo comum dos 3 algarismos, dos 3 números ao mesmo tempo, e eu vou multiplicar aqui, galera, por 2. Quando eu faço isso, eu vou ter outro múltiplo comum de quem? Outro múltiplo comum de 12, 15 e 24. Então, observem, 240 é múltiplo comum, MC, múltiplo comum de quem? De 12, 15 e 24.
Quero que vocês observem o seguinte, galera, que o número procurado, vou chamar de n, ele divide por 12. Depois, esse número procurado, como disse o enunciado, divide por 15. E esse número procurado divide por quem? Por 24. Ele vai dar um resultado qualquer aqui que eu não sei qual que é. Como ele falou aqui no comando da questão, vai sobrar sempre 7 fotos. Então, sobram aqui 7 fotos. 7 fotos no resto. 7 fotos no resto. Quero que vocês observem o seguinte. Se eu pegar o 240 e dividir por 12, por 15 e por 24, o resto sempre dará 0. Então, significa o seguinte. Se eu aumentar o 240 em 4, eu vou ter resto 4, 244. Em 5, o 245 deixa resto 5. Em 6, deixa resto 6. E em 7, a divisão dele de 247 por 12, 247 por 15 e dividir 247 por 20, sempre nos dará resto 7, resto 7, resto 7, com os seus respectivos resultados sendo 20, o quociente aqui é 16 o quociente, e aqui é 12. Logo, o gabarito é letra D, como eu mostro para vocês. Questão número 4, galera. Questão de máximo divisor comum. Numa loja de material elétrico, existem 3 rolos de fio, cujos comprimentos são 180, 240 metros, 330 metros. Deseja-se recortar todo o fio em pedaços iguais com o maior comprimento possível, sem deixar sobras. O menor número de pedaços obtidos é... galera, falou maior aqui, você já vem de cara como máximo divisor comum. Galera, o card que subiu anteriormente também serve para calcular também máximo divisor comum. O link do vídeo vai estar na descrição, tá ok? E eu vou fazer aqui diretão o máximo divisor comum de 180, 240 e 330. Pause um vídeo, tentem fazer, depois eu volto com a solução. E aí, galera, fizeram a solução? Observem aqui comigo, fazendo favor, que eu fiz o cálculo da decomposição simultânea. Diferentemente do mínimo múltiplo comum, que no finalzinho aqui, quando eu chegava aqui nos 3 uns, como eu mostro aqui embaixo da régua, eu chegava, eu riscava e multiplicava tudo. No máximo divisor comum, galera, eu vou pegar os números primos que dividiram os 3 números aqui de cima ao mesmo tempo. Observem, quando você começa fatorando aqui por 2, o 180, o 240 e o 330 são divisíveis por 2 ao mesmo tempo. Por isso que eu coloquei em vermelho aqui. Ou seja, mudou para quem? Para 90, 120 e 165. Ou seja, esse número 2 aqui é divisor comum de quem? Dos 3 ao mesmo tempo. Diferentemente desse segundo 2 aqui na segunda linha. Ele divide o 90 e o 120, mas o 165 ele não divide. Por isso que os dois mudam. 90 dividido por 2 é 45, 120 dividido por 2 é 60. E o 165 não divide por 2, por isso que se manteve. Na terceira linha, a mesma coisa. Na quarta linha, a mesma coisa. Aí, só teremos divisão simultânea dos 3 ao mesmo tempo nessa linha aqui, onde eu coloco o mouse para vocês. Eu divido por 3 aqui o 45, o 15 e o 165, que nos dão esses 3 resultados aqui de baixo, onde eu coloco o mouse para vocês aqui, tá ok? E depois, simultaneamente, esses 5 aqui divide os 3 ao mesmo tempo também. Ou seja, o 5 virou 1, o 5 virou 1 e o 55 virou 11. Então, galera, o que eu vou fazer? O primeiro 2, o primeiro 3 e o único fator 5, eles se multiplicam. 2 vezes 3 aqui é 6. 6 vezes 5 é 30. Significa que o máximo divisor comum desses 3 números é 30. Observaram aqui?
Que algoritmo, que método bacana! Acabou o exercício, professor? Não. Como eu disse para vocês, galera, o 30 aqui não é o número de pedaços obtidos. Quando a gente faz o máximo divisor comum aqui dos comprimentos, a gente calcula o maior comprimento possível. Então aqui, galera, o maior comprimento possível é 30 metros, feito aqui no máximo divisor comum. E a gente só utilizou as quantidades em metros de cada um dos rolos, tá ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar 180 metros, vai somar com 240 metros e vai somar com 330 metros. A gente tem aqui o total de metros possíveis de fio, que é 750 metros de fio que a gente tem. E eu quero saber o menor número de pedaços que eu vou obter, que eu vou cortar 750 metros de fio em pedaços de mesmo tamanho. Qual que é o mesmo tamanho? A gente viu que o mesmo tamanho é de 30 o quê? 30 metros. Então, por isso, eu pego e faço 750 e divido por quem? E divido por 30. Eu montei uma fração aqui para ficar mais fácil. Esse zero aqui em cima corta com esse zero aqui embaixo. 75 dividido por 3, a gente tem aqui 25 pedaços. Por isso, galera, o gabarito aqui é a letra B, tá ok? Questão número 5 do Colégio Epicar. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para a exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número possível de abelhas, então você redistribuiria suas abelhas em... Galera, falou maior, a gente vai calcular o máximo divisor comum. Voltando aqui com a resposta, galera, como eu disse para vocês, vamos calcular o máximo divisor comum de 288 e 360. São 288 batedoras e 360 engenheiras. O que eu fiz aqui? O máximo divisor comum, pelo aquele algoritmo, pelo aquele método que eu já ensinei. E quando a gente faz o máximo divisor comum, a gente calcula o maior número de abelhas por grupo, que foi isso que pediu, o maior número possível de abelhas. Ah, mas quantos são os grupos? Ô, galera, a gente pega 288 abelhas, que são batedoras, soma com 360 abelhas, que são engenheiras. Isso nos dá 648 abelhas. Total de abelhas. Agora a gente vai saber quantos grupos são, com 72 abelhas cada. A gente pega 648 e a gente vai dividir por quem? Por 72. E isso nos dá quem? Nos dá 9. 9 vezes 72 é 648. E sobra resto, 0. Ou seja, são 9 grupos com 72 abelhas cada grupo. Gabarito letra B.